Se você tem voz, você deve usá-la para defender aqueles que não têm, porque a justiça, ela começa quando nós decidimos não nos calar. Deus abençoe a todos nesta quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Que o Senhor derrame da sua graça e da sua bênção sobre a tua vida e a tua casa. Eu espero que todos vocês estejam bem e eu quero convidá-los a abrir aí a sua Bíblia no último capítulo de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 31. Enquanto você encontra, nós vamos orar antes de ler a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Te damos, Pai, toda a honra e toda a glória. Te agradecemos, Pai, por mais este dia que o Senhor nos concede, porque sabemos que tudo vem de Ti. Nós te pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, e dá-nos, Pai, entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós vamos ver hoje Provérbios capítulo 31, o último capítulo de Provérbios, e eu quero só lembrá-los, por gentileza, verifique se você é inscrito. Não esqueça, se você gostar, claro, de dar o like. E daqui a pouco, às 7 horas, nós temos o devocional com a pastora Ana. E hoje, às 19 horas, nós temos a terceira lição sobre o livro de Apocalipse, que é um livro não de medo ou de terror, mas é um livro de consolo, é um livro pastoral. Eu quero convidar também você a colocar nos comentários o teu pedido de oração, porque nós temos orado por todos os dias. E para darmos início aqui a Provérbios capítulo 31, primeiro nós precisamos entender que o livro de Provérbios ele foi escrito de uma mãe para o seu filho que era um rei. Então do versículo 1 ao 9 são esses conselhos experientes da sua mãe a respeito de como ser um rei sábio, como prolongar os seus dias, como ter um governo estável. Já do versículo 10 até o versículo 31 são os conselhos a respeito de uma mulher virtuosa. Então esses são os ensinamentos e os conselhos que um rei recebeu de sua mãe. E aqui nós podemos entender que essa mãe talvez fosse uma profetisa, talvez fosse uma mulher que era usada por Deus. E no versículo 1, então, ele diz assim: palavra do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Então aqui está resumindo tudo o que nós falamos nesse começo. Então, diz assim os primeiros conselhos: que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? E aqui nós temos já uma revelação tremenda aqui neste versículo 2. Porque aqui nós percebemos que quando ela diz, ó filho dos meus votos, este filho, que agora é rei, ele foi uma resposta a uma promessa ou algum voto feito por ela. Por isso esta expressão, filho dos meus votos. Então aqui são as instruções de uma mãe que ama o seu filho, que fez um voto ao Senhor para que ela pudesse concebê-lo, conceber um filho, ter um filho. Não entra em nenhum outro detalhe aqui se ela era anteriormente, por exemplo, estéril. Então, o que nós vemos aqui que são as palavras de uma mãe para o seu filho, porque essas são as palavras de quem nos ama. Amados, se há alguém que nos ama e que se importa conosco, são as nossas mães e os nossos pais, são as nossas famílias. Só eles são aqueles que se alegram com a tua vitória, que choram quando você chora. Os outros podem até dizer, olha que pena, como dizia alguém, como dizia o meu sogro, ele dizia que triste, mas no fundo não sentia tristeza nenhuma. Mas os pais sim, os pais eles se alegram, os pais eles choram com você. E aqui então são esses conselhos de uma mãe que se importam verdadeiramente com seu filho.
Ele diz então no versículo de número 3: não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Então aqui ela começa primeiro aconselhando o seu filho sobre algo que é muito comum na juventude, a questão dos relacionamentos. Então ela fala aqui e aconselha o seu filho sobre os relacionamentos que são destrutivos. Ele fala dos perigos de um relacionamento, porque esse relacionamento pode desviar o rei da sua missão. Por isso ele é destrutivo, não só quanto a destruir a pessoa, mas também destruir o propósito, a missão, o chamado. Então ela continua e diz assim, olha, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Porque claro que aqui, ela neste versículo 3 não está generalizando, mas ela está apontando para relacionamentos que podem levar alguém à ruína. E nós sabemos que isso é uma realidade. Claro que quando nós falamos isso, e aqui é de uma mãe ao rei, claro que isso também são os conselhos para uma mulher, para uma princesa, ou não é verdade? Que deve ter cuidado com os seus relacionamentos, deve ter cuidado com quem está se envolvendo. Então, aqui é um alerta. Seja sábio, seja sábia ao escolher o seu relacionamento. Versículo de número 4. Ele diz, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Aqui é um conselho para aquele que é rei, para que é governante, mas que ele pode ser aplicado também a todos aqueles que têm algum tipo de responsabilidade que é importante. Ele está aí dizendo assim, olha, o álcool ele pode comprometer o teu julgamento. E ele fala exatamente isso no versículo de número 5. No versículo 5 ele diz assim, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Então a consequência do uso do vinho, da bebida forte, do álcool, a perversão da justiça. Porque ele vai levar o rei, os governantes, aqueles que estão em uma posição importante, decidem coisas importantes, a perderem o discernimento, a esquecer da justiça, a ignorar o direito dos pobres. É isso que esse texto está nos ensinando. Versículo de número 6. Aí ele diz algo interessante, 6 e 7. Lembra que eu falo que o livro de Provérbios ele é um livro muito prático. Então ele diz assim, dai bebida forte aos que perecem. Ou seja, não é nem para o rei, nem para o governante, nem para aqueles que exercem uma posição de responsabilidade, mas dê essa bebida forte aos que perecem, aqueles que estão moribundos. Porque o álcool ele suaviza a dor. O álcool ele age como um anestésico. E aqui ele está falando exatamente como um uso medicinal. E ele também diz, e aos amargurados de espírito. Veja, quando ele fala os amargurados de espírito, ele continua no versículo 7, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza. E das suas fadigas não se lembrem mais. Né? Então aqui ele está falando sobre aqueles que estão amargurados. Ele não está falando, e isso é muito importante, ele não está dando anuência e dizendo, você que está amargurado, pode beber para esquecer. Não é isso que ele está dizendo. Lembra? O livro de Provérbios é um livro muito prático. Então ele não está falando isso como um ato moral legítimo, porque fugir dos problemas não resolve. Nem o alívio passageiro vai trazer solução, ou nenhum alívio passageiro vai trazer solução. Mas somente Deus é aquele que traz a paz duradoura. Então não adianta buscar a paz de espírito para aquele que está amargurado no álcool, nas bebidas, ou seja, em qualquer tipo de vício. Mas só em Deus, porque somente Ele tem a paz duradoura. Versículo de número 8 nos dá a paz duradoura. Versículo 8. Abre a boca a favor do mudo.
pelo direito de todos os que se acham desamparados. Então aqui nós falamos mais uma vez sobre a justiça. Para aqueles que nesta figura, o mudo é aquele que não tem voz, é aquele que não pode falar, que não pode se defender, que não tem poder para se defender, não tem os recursos para se defender. O mudo aqui não é somente o mudo literal, mas é aqueles que não têm voz como um sentido figurado. Ele está dizendo assim: abre a tua boca, ó rei, em favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Então ele está dizendo, você deve usar a sua posição em benefício dos necessitados, não em benefício próprio. E ele então termina nesse versículo, nós podemos terminar também dizendo que isso não é somente para os governantes, mas isso é para todos aqueles que têm a oportunidade de ajudar os necessitados. Versículo 9. Abre a boca, e nós vamos terminar aqui, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Ela está dizendo para o seu filho, o rei, não se cale, não se omita, não se torne cúmplice do mal, cúmplice de pecado, cúmplice de mentira, cúmplice de injustiça, cúmplice de meias, como dizem por aí, verdades. Não se torne cúmplice. Não distorça a verdade. É isso que esse texto está nos ensinando. Amém? Vamos orar? Quero convidar você a fechar os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração. Te damos toda a honra e toda a glória por este dia. Pedimos que o Senhor abençoe a cada família aqui representada, que o Senhor possa tirar de cada um aqui, Senhor, todo peso, todo fardo, toda opressão, todo medo, e colocar, ó Deus, a tua paz, a paz que excede todo entendimento. Colocar, ó Deus, alegria, esperança no coração de cada um, em nome de Jesus. Nós pedimos a tua proteção para as nossas famílias, que o Senhor envie os teus anjos com as espadas desembainhadas para nos guardar, para nos livrar de todo o mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar com quem você ama. E também hoje, quarta-feira, é o nosso dia de jejum como igreja. Que Deus te abençoe muito. Tenha um ótimo dia.